Olá pessoal, terceiro ano, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, né? Essa semana tem uma mudança significativa aí na forma com que a gente vai ter contato, né? Mas isso não vai variar tanto da maneira que a gente está fazendo, não, tá? A gente vai fazer o seguinte: toda quarta-feira vocês vão acessar esse link, vai assistir a aula pelo YouTube, né? Eu vi que os comentários estão desativados lá, peço desculpas, eu ainda não sei como corrigir isso, mas vou providenciar a correção para você poder comentar, né, botar seu nome, né, mas achei bom que muitos responderam, isso é importante, né. E especificamente a gente vai dar sequência às nossas aulas, né, até o nosso retorno, né. O retorno está programado para setembro, né, se tudo decorrer de maneira bem, a gente volta para a escola, né. Mas a gente volta para a escola não começando tudo do zero, a gente vai começar a partir daquilo que a gente parar aqui, né, porque isso aí é o que vale. Então, nas aulas anteriores nós falamos sobre os materiais que existem dentro do nosso mundo, né? Que grande parte das coisas é na verdade uma mistura, aquilo que a gente chama de dispersão, que pode ser um colóide, uma suspensão ou uma solução, né? E a gente veio estudando as soluções devido às suas características, suas propriedades. Nessa sequência de aulas, então, na última aula, a gente já está na quinta aula, tá? Quinta aula. Na nossa última aula, nós falamos a respeito das unidades de concentração, né? E quando a gente fala sobre unidade de concentração, é uma maneira que tem de você dizer para as pessoas qual é a quantidade de uma substância que você tem dissolvida dentro de uma solução. Então pode ser grama por litro, pode falar, eu tenho 10 gramas dissolvidos em 1 litro. Ok. Eu posso dizer que tem 5%. 5% de álcool presente numa lata de cerveja. Então você fala, tem 5 ml de álcool a cada 100 ml de cerveja. Mas existe uma unidade de concentração que é muito importante para a gente em química, que nós chamamos de unidade de concentração em mol por litro. Tá? Toda vez que a gente usa essa unidade de concentração, a gente está representando a quantidade de átomos, de moléculas, de íons contados em mol. Né? Agora, o que é o mol? Um mol ele é um sistema que foi criado para contar partículas. Né? Como a gente sabe, por exemplo, que uma dúzia são 2 unidades. Assim, uma resma corresponde a 500 folhas. Né? Resma de papel, 500 folhas. Aí se eu falasse assim, aí uma resma de ovos, são 500 ovos, né? Não é comum, mas pode aparecer. No caso do mol para a gente, ele corresponde a um número muito grande, que são 602 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? Então, o que acontece? Nessa situação toda, a gente pode representar uma unidade de concentração falando o número de mols do soluto pelo volume da solução. Então a gente chama essa unidade de concentração molar. A unidade de concentração molar é calculada assim, ó, número de mols dividido pelo volume. Mas, em geral, a gente não calcula as coisas com mol, né? Então o que a gente faz? A gente adapta a forma para calcular. Como é que é então? Concentração em mol por litro, ela é a massa do soluto em gramas, dividido pela massa em gramas de 1 mol de soluto, multiplicados pelo volume da solução em litros, né? Então a gente tem essa representação, tá? Então, quando a gente vai calcular a concentração molar, a gente vai trabalhar com essa fórmula. Aí você tem que ficar atento para esses detalhes. Ó, isso aqui é soluto. Isso aqui é gramas por mol. Essa massa molar, esse M maiúsculo 1, ele é obtido a partir de valores que a gente pega lá na tabela periódica e a gente tem que calcular, né? Então a gente chama de massa molar, é calculado em função da fórmula da substância química. E em geral, o volume aqui, como a gente lembra, né, o volume ele é medido em litros. Então, a gente vai trabalhar com essa fórmula para calcular essa nova unidade de concentração. Né? Você recorda? A gente falou, né, que a concentração é grama por litro. Agora a gente tem essa mol por litro. Então, vejam só. Para preparar uma solução aquosa destinada à administração endovenosa, um técnico pesou 30 gramas de um medicamento sólido e transferiu para um balão volumétrico de 200 ml. Acrescentou um pouquinho de água destilada e agitou até que se dissolvesse. Então ele fez uma solução. Como é que ele preparou isso? Esse técnico ele foi lá, pesou, né, essa quantidade, são os 30 gramas, né, pesou 30 gramas
e aí transferiu lá para um balão, que é um balão de medição, precisão, né, que a gente usa no laboratório. Acrescentou água, né, e preparou lá a solução. Aí ele pergunta para você, né, ele falou que preparou 200 ml. Aí ele pergunta para você, qual é a concentração em grama por litro? Aí a gente tem que lembrar, concentração em grama por litro, ela é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, eu tenho que pegar especificamente quantos gramas tem e dividir pelo volume, só que o volume tem que estar em litros, né? Que grama isso aqui é litro. Então, eu pego lá, concentração é 30 gramas do soluto, né? Vou dividir 30 gramas pelo volume em litros. Então, o que a gente lembra? 200 litros, né? 200 litros de água correspondem a 0,2 ml, né? Como é que você sabe disso? Você lembra lá? 1 litro são 1000 ml. Meio litro são meio ml. Desculpa, 1 litro são 1000 ml. 500 ml são meio litro. Meio é 0,5. Então você fala 200 ml é 0,2 litros, né? Aí quando você faz 30 dividido por 0,2, é a mesma coisa a gente dividir 30 dividido por 2 dá 15, aí vai lá 150. 150 gramas por litro. Então isso aqui é a concentração comum, concentração em massa, né? Ele vai fazer aqui o cálculo aqui para a gente confirmar. Então você passa a ter 150 gramas por litro, né? Agora, como é que você pode calcular para uma solução quando você tem especificamente e ele pede para você em mol por litro? Aí eu vou apagar aqui. Esse aqui foi o jeito que eu montei para vocês, né? Não tem problema, não vou apagar aqui o que eu fiz. Não importa, a outra solução, a resolução está aqui, né? Aí a gente vem aqui e ele pergunta, ó, sabendo que a massa molar é 120, qual a concentração em mol por litro? Então, olha só, o volume é 0,2, a massa do soluto é 30 gramas. Qual é a concentração molar? Sabendo que a massa molar equivale a 120. Aí, para fazer isso aqui agora, eu tenho que especificamente 120 gramas por mol, né? Eu tenho que especificamente, né, usar aquela fórmula passada lá que a gente vai escrever aqui, ó, que fala assim, ó, concentração em mol por litro, massa do soluto dividido pela massa molar multiplicado pelo volume, né? Aí eu venho aqui e coloco, ó, concentração em mol por litro. Quanto que é a massa do soluto? Substituo, ó, 30. Vou dividir pela massa molar, que é 120, né? E vou multiplicar pelo volume aqui, que é 0,2 litros, né? Então, fazendo aqui em cima, né? Concentração em mol por litro é 30, né? Dividido especificamente por... Então eu tenho aqui 30, né? Quando eu multiplico 120 por 0,2 dá 24, né? 24. Então quando eu divido 30 por 24 dá 1,25 mol por litro, né? Então a gente tem essa etapa nova para fazer o cálculo dessa unidade de concentração, tá bom? Aqui ele vai só confirmar o que a gente fez e em mais uma questão para a gente finalizar nossa aula hoje, que essas questões são mais trabalhosas, vocês vão olhar com calma, assistir elas várias vezes, né? Aí ele fala assim, ó, testes revelaram que uma determinada marca de refrigerante tipo Coca-Cola contém 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, quando ele fala 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro, a gente considera que isso aqui é a concentração molar, é o M diferente, tá? Aí ele fala, quando a pessoa bebe 250 ml, o que são 250 ml? Volume, que eu tenho que transformar para litro. 0,25, né? Aí ele pergunta, qual a quantidade de mols de ácido fosfórico, né? Nesse caso, a gente tem duas formas para calcular a unidade de concentração. A primeira é aquela que está lá na apresentação, que fala assim, ó, concentração mol por litro é o número de mols dividido pelo volume. Como aqui ele está pedindo o número de mols, né? Então você tem que lembrar que isso aqui é mol, esse aqui é o volume. Então, e ele deu a concentração. Quando a gente usa 2 vezes 10 a menos 3, é a mesma coisa de escrever assim, 0,002, tá? Mesma coisa a gente botar 0,02. Então a gente põe aqui, 0,002, né?
tem que ser igual ao número de mols dividido pelo volume. O volume é 0,25, né? Então, aqui nesse tipo de situação, a gente costuma fazer aquela multiplicação cruzada, né? O cruz-credo lá que vocês conhecem, né? Aí você escreve aqui que o N1 vai ser igual, né? Então a gente tem aqui multiplicando os dois 0,005 mol, né? Então 0,05 mol é a resposta. Aí ele te pergunta qual a massa de ácido fosfórico. Para achar a massa, a gente vai usar também outra fórmula que diz que a concentração em mol por litro é a massa do soluto dividido pela massa molar multiplicado pelo volume, né? Aí eu só vou substituir, ó. Concentração é 0,002, né? Tranquilo? Massa absoluta eu quero descobrir. Massa molar do ácido ele deu aqui, ó, 98 multiplicado pelo volume que a gente descobriu que é 0,25, né? Então, mesmo procedimento, vou multiplicar todo mundo junto aqui em x, ó, e vou achar a resposta, né? Então eu escrevo que a massa do soluto 0,002 vezes 98 vezes 0,25, né? 0,25. Então, quando eu calculo tudo isso aqui, eu chego numa massa que é igual a... Então, eu descubro aqui que a massa é 0,49 gramas, né? Então, galera, as questões sobre cálculo de concentração são concentração comum, concentração molar, que é essa que a gente está aprendendo, e o título. Essas três unidades de concentração são muito importantes para a gente, né? E vou deixar uma atividade para vocês para sexta-feira, tá? Vou postar lá hoje. Aí sexta-feira vocês tentem responder, tá? Essa semana tenta responder. Sexta-feira a gente vai entrar ao vivo, né? Acessa lá na sala, tem logo em cima um linkzinho, né, de ao vivo, no nosso horário de aula. Eu vou entrar lá para a gente poder conversar e organizar a nossa vida, né? Para a gente trabalhar com tranquilidade, tá bom? Fiquem com Deus, se protejam, né? Cuidem da família de vocês. O importante é ter saúde, né? A gente volta para a escola, a gente repõe, a gente recupera tudo aquilo que tem que ser feito, tá bom? Um abração, fiquem com Deus.